Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Minuto do Senhor. Lembrando que o Minuto do Senhor acontece todo santo dia, então se inscreve, deixe seu like, compartilha com outras pessoas para sempre estar por dentro do santo do dia e do Evangelho. O santo de hoje é São Martiniano. São Martiniano nasceu na Palestina. Desde muito cedo iniciou sua vida eremita. Se mudou para um lugar distante para dar continuidade à sua vida voltada a Deus. São Martiniano lutava contra a sua carnalidade, mas tornou-se santo pela misericórdia e pelo Espírito Santo. Desde muito novo, ele era cheio do Espírito Santo. Por conta disso, muitas pessoas o procuravam para ter direcionamento espiritual, aconselhamento, até mesmo sendo procurado por situações de enfermidade, porque por meio dele Jesus curava os enfermos. Ele era um homem humilde, buscava a vontade de Deus dentro do drama que ele vivia, que era viver a vida para Deus e ter a sua carnalidade sempre presente. Aconteceu que Zoé, uma mulher muito rica, fez uma aposta para levar o santo ao pecado. Em um dia, ela pediu abrigo ao São Martiniano, que aceitou abrigá-la e dormiram em lugares distantes, mas depois ela foi um instrumento de sedução para levar o santo ao pecado e ele acabou caindo na tentação. Ao tomar conta do pecado, ele se arrependeu, mergulhou seu coração e a sua natureza na vontade de Deus e foi perdoado. Depois disso, São Martiniano foi um instrumento de evangelização e fortificou a sua fé, de modo que até aquela mulher que o seduziu acabou se arrependendo e sendo perdoada e logo depois tornou-se santa. São Martiniano faleceu deixando sua história de fé e oração. São Martiniano, rogai por nós. Bom, o Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 8, versículo 1 ao 10. Naqueles dias, como fosse novamente numerosa a multidão, e não tivessem o que comer, Jesus convocou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão deste povo, já há 3 dias perseveram comigo, e não têm o que comer. Se os despedirem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho. E alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam-lhe: Como poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Mas ele perguntou: Quantos pães tendes? 7, responderam. Mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e entregou-os a seus discípulos, para que os distribuíssem, e eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos, ele os abençoou e mandou também distribuí-los. Comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000 pessoas. Em seguida Jesus os despediu, e embarcando, depois com os seus discípulos, foi para o território de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, uma coisa que eu acho muito bonita, que até tinha refletido já em um texto, é que é o seguinte: Jesus ele fez o milagre dessa multiplicação, mas se você sabe um pouco de matemática, você sabe de uma coisa: não tem como multiplicar 0. Você não vai pegar, não tem como Jesus ele multiplicar 0 pães para dar para 4.000 pessoas. Ele não fez o pão, ele multiplicou. E essa palavra é bonita da gente entender. Multiplicar, não fazer. Ele não fez pães, ele multiplicou. E o que é importante a gente saber dessa palavra? Jesus, ele faria esse milagre sem os 7 pães? Não, ele não faria. Porque ninguém não teria para onde ele multiplicar. Não é dizendo que Jesus não teria poder para fazer pães. O que a gente quer dizer é que é o seguinte: se você tem 7 pães para dar para 4.000 pessoas, você está entendendo? É uma proporção assim pequena. Se você fez uma pequena parte, Jesus ele fez o resto. Ele multiplicou aquilo que era pequeno, aquilo que era pouco, ele multiplicou e transformou em muito. E muito mesmo, né? Porque para 4.000 pessoas ainda sobrar, é muito. Ele multiplicou muito, 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 muito. Ou seja, a gente fazendo o mesmo que pouco, fazendo pouco, muito pouco, 7 pães para 4.000 pessoas, só fazendo esse pouquinho, para Deus ele consegue fazer o milagre. Mas se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não for instrumento dele, ele não faz o milagre. Não tem como ele fazer o milagre sem os instrumentos.
Por isso que ele seleciona as pessoas, por isso que ele capacita os escolhidos dele. E aí trouxeram para Jesus 7 pães, e desses 7 pães ele multiplicou a todos, né? E isso é bonito. Se isso é impossível dividir 7 pães para 4.000 pessoas. É impossível, não tem como você dividir e matar a fome das pessoas. Não tem. É impossível. Mas os discípulos foram com honestidade e disseram a Jesus: Jesus, nós só temos esses 7 pães. E Jesus fez o quê? Multiplicou eles. Pegou aquele pouco, aquele mesmo que era pouco, era o que os discípulos tinham. O que eles tinham, eles entregaram a Jesus. E Jesus multiplicou. Então, se você realmente está precisando de alguma coisa na sua vida, dê um pouco do seu esforço, faça a sua parte, faça o pouco do impossível, faça 1%, que você fazendo 1%, se realmente for feito da forma correta, ele faz o resto. Se realmente aquele projeto é para acontecer, ele faz o resto, entendeu? Mesmo que seja impossível. A gente reza para um Deus que é o Deus do impossível. Então é muito bonito ver ele fazendo isso, fazendo o impossível. Mas ele não fez o impossível sozinho. Ele precisou ali daqueles 7 pães para multiplicar. É só você colocar na sua cabeça que Jesus, ele não fez o pão. Ele multiplicou. A mesma coisa vai ser a graça. Você vai lutar por ela, você vai fazer a sua parte e ele vai multiplicar na sua vida. Então que a gente possa ter essa noção que Jesus, ele pode fazer um milagre, mas sim, os nossos pequenos pães, os nossos 7 pães, não vai fazer. Sim, a nossa parte ele não vai fazer. Não adianta rezar para ele fazer algo e não fazer a nossa parte, entendeu? Então, acho muito bonito esse evangelho, que possamos fazer a nossa parte para ele fazer o resto.